Os Estados Unidos podem vir a punir o ministro Alexandre de Moraes por violações aos direitos humanos praticadas no Brasil? E se podem punir, quais são as sanções que podem ser aplicadas? Eu vou explicar tudo isso aqui para você. Você vai ficar surpreso com a resposta. Mas antes da gente seguir, por favor, segue, se inscreve no nosso canal, dá o seu apoio aqui, curtindo o vídeo para que essa nossa voz de protesto possa chegar mais longe na luta pelas liberdades no Brasil. Hoje, o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, noticiou que um congressista americano intimou o ministro Alexandre de Moraes para que ele preste explicações no prazo de 7 dias, no prazo de uma semana, sobre violações a direitos humanos no Brasil. Você tem aqui a notícia do Lauro Jardim e aqui os detalhes, dizendo que foram constatadas graves violações de direitos humanos por parte do governo brasileiro e ele pedindo explicações para o governo brasileiro. Agora, uma coisa que as pessoas não sabem é que neste momento, agora mesmo, se os Estados Unidos quiserem, eles podem punir o ministro Alexandre de Moraes. Mas, Iltan, como assim? Quais são as sanções? Eu vou explicar para vocês. O mesmo Chris Smith, que intimou o Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre de Moraes para prestarem explicações, ele quer avançar para o futuro um projeto lá no Congresso norte-americano para que o Congresso possa punir violações aos direitos humanos praticados no exterior. Mas independentemente desse projeto do Chris Smith, que quer autorizar o Congresso dos Estados Unidos a poderem punir violações dos direitos humanos praticados no estrangeiro, no futuro, existe já a possibilidade atual de os Estados Unidos praticarem e aplicarem essas sanções. Eu vou mostrar isso para vocês. Esse foi o objeto do questionamento. Quando eu fiz a publicação dessa nota do Lauro Jardim, algumas pessoas me questionaram aqui no Twitter, dizendo: Iltan, mas tem jurisdição do congressista republicano sobre o juiz do STF? É razoável esse nível de interferência? Aí eu respondi: olha, não é uma questão de jurisdição, é uma questão aqui simplesmente de quem tem mais poder. Os americanos têm um big stick e eles costumam ser uma espécie de xerifes mundiais e sancionar autoridades estrangeiras que praticam corrupção ou que violam direitos humanos, inclusive bloqueando contas bancárias e proibindo viagens. Mas isso já pode acontecer? Sim, pode acontecer. Eu vou mostrar aqui para vocês. Presta atenção, isso aqui é um ato que é o Executive Order 13.818, de 20 de dezembro de 2017, assinado pelo Donald Trump. Nesse ato, o Donald Trump, ele vem e ele fala que nos casos de graves violações a direitos humanos e nos casos de corrupção, ele está determinando que autoridades de 2 ministérios deles, a autoridade do Departamento de Tesouro e do Departamento de Estado, sancionem as autoridades estrangeiras ou pessoas estrangeiras que praticam no exterior graves violações de direitos humanos ou que se envolvam com corrupção. E aqui nos interessa especificamente as violações de direitos humanos, porque o Supremo Tribunal Federal vem praticando uma série de abusos judiciais contra as liberdades no Brasil. Você pode examinar depois esse documento com mais calma, se você pesquisar você vai já achar a Executive Order 13.818, de 20 de dezembro de 2017. Você vai poder ler o texto aqui e você vai ver que existe então essa previsão e o Trump coloca aqui, abusos contra direitos humanos e a corrupção minam os valores que formam uma base, uma fundação essencial de um funcionamento seguro e estável das sociedades. E mostra como isso mina as sociedades, que é uma preocupação enorme que a gente tem no Brasil. E aí coloca que os Estados Unidos, objetivo, impor consequências significativas e tangíveis contra aqueles que cometam sérias violações, abusos contra os direitos humanos ou que se envolvam em corrupção, também protegendo o sistema financeiro dos Estados Unidos contra o abuso por parte dessas mesmas pessoas. E aí ele determina uma série de medidas. Essas medidas vêm nas seções. A seção 1 determina o bloqueio de ativos, ou seja, o ministro Alexandre de Moraes pode ter seus ativos bloqueados lá nos Estados Unidos, que ele mantém eventualmente nos Estados Unidos. Isso é o que determina a seção 1. Além disso, vejam aqui, a seção 1 se recai também contra pessoas que são consideradas responsáveis por participarem ou tiverem engajadas direto ou indiretamente, em abusos sérios contra os direitos humanos, que é basicamente o que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo aqui no Brasil. E, além disso, a seção 2 proíbe a circulação das pessoas, ou seja, o ministro Alexandre de Moraes pode ser surpreendido e pode ser proibido de viajar, de entrar, de passar pelos Estados Unidos. Um detalhe muito importante, ele pode ser surpreendido com essas medidas, porque a próprio ato aqui do Trump, essa ordem executiva, determina que para garantir
a efetividade dessas medidas, a pessoa pode não vir a ser notificada. A ordem pode ser executada instantaneamente, ou seja, uma conta bancária pode ser bloqueada a qualquer momento, ou ainda ele pode estar viajando para os Estados Unidos e de repente ser barrada a sua entrada lá. E essas medidas vão ser aplicadas, segundo essa ordem executiva, por 2 departamentos, pela Secretaria de Tesouro, o Departamento de Tesouro, e pelo Departamento de Estado. São os órgãos que aplicam isso. Mas, Eltan, essas sanções podem vir a ser aplicadas durante o governo Biden, que é republicano, que é alinhado com o Lula, que é alinhado com os democratas, que é alinhado com a esquerda? É improvável que isso aconteça durante o governo Biden. Contudo, todas as pesquisas já estão apontando que o Trump é favorito na nova eleição norte-americana deste ano. E se essa previsão se comprovar e o Trump for eleito, vamos lembrar que ele sofreu uma condenação recente com fortes indicativos de perseguição política. Eu fiz uma análise disso num outro vídeo aqui no YouTube, que você pode consultar aqui no nosso canal. Agora, mesmo essa condenação não torna ele inelegível. Então, o Trump ele pode vencer a eleição, tudo indica que vencerá, e uma vez ele assumindo a administração, ele, como é alinhado inclusive à direita, como ele inclusive é alinhado ao Partido Republicano, que vai estar dominando os 3 poderes dos Estados Unidos, esse alinhamento pode fazer com que os abusos contra os direitos humanos no Brasil venham vir a ser sancionados nos Estados Unidos, com consequências aí diretas como essas que nós vimos contra o ministro Alexandre de Moraes. Isso pode acontecer logo agora. Desde a vitória do Trump acontecer, já vai existir um espaço para que isso venha a acontecer em relação ao ministro Alexandre de Moraes, o que traz uma perspectiva de resposta ao ministro. Além dessa perspectiva, existe ainda a possibilidade de que sanções venham a partir da Corte Interamericana de Direitos Humanos, como eu analisei em outros vídeos, por isso eu não vou analisar nesse vídeo aqui. Esse vídeo aqui está concentrado na possibilidade de sanções que venham por parte dos ministérios do governo norte-americano contra o ministro Alexandre de Moraes em decorrência dessas graves violações de direitos humanos que vêm acontecendo no Brasil. Então, Trump está sim elegível, tudo indica que ele vai ganhar as eleições, e a partir de então é bem possível que Moraes venha a ser punido pelos Estados Unidos, tanto com bloqueios econômicos como com seu bloqueio de trânsito nos Estados Unidos. A não ser que o ministro Alexandre de Moraes queira tentar tornar o Trump inelegível, interferir nas eleições norte-americanas. Bom, quem sabe? Tenta aí, ministro Alexandre de Moraes. Já foi interferida nas eleições brasileiras, tornou Bolsonaro inelegível, cassaram o meu mandato de forma arbitrária e até tentou pegar a pessoa mais rica do mundo. Tenta aí pegar a pessoa mais poderosa no mundo. Eles vão dar algumas risadas das suas ações. Afinal de contas, lá é uma verdadeira democracia, diferente da nossa democracia das bananas que a gente vive aqui no Brasil. E aí, você ficou surpreso? Você acha que isso pode vir a acontecer? Comenta para mim aqui nos comentários o que você acha e não esquece de apoiar nosso trabalho, seguindo, se inscrevendo no nosso canal, dando um like nesse vídeo e compartilhando, para que essa informação possa chegar mais longe.